Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Estamos fechando aí o mês de novembro, trazendo aqui na programação da sua TV Arapuã sempre as informações, as entrevistas que você gosta de acompanhar para ficar por dentro de tudo e não perder nada, principalmente nos debates políticos aqui da Paraíba. O meu convidado de hoje está inserido nesse contexto, porque ele é deputado federal, está atuando lá em Brasília, mas está de olho aqui em João Pessoa, acompanhando o dia a dia de João Pessoa, porque é pré-candidato à prefeitura da capital nas eleições de 2024. Deputado Rui Carneiro, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui na O Rei de Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa. Deputado, vamos começar por Brasília, porque tem umas movimentações ali a partir de algumas votações no Congresso, no Senado, por exemplo. O Senado avançou com a votação, limitando ali alguma atuação dos ministros do STF, e essa pauta está indo lá para a Câmara Federal. Há quem diga que o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um presentaço para poder receber isso e desarticular aquilo que foi votado no Senado. Você está em que ala, em que grupo, em que posição nesse debate em relação ao Senado e o STF? Votando a favor da limitação dos poderes ou não? Luiz, eu estou na ala do bom senso, da análise. Eu não analisei ainda o texto, mas eu particularmente acredito que muitas vezes o STF tem exagerado, principalmente nas decisões monocráticas. Então não teria nenhum constrangimento de votar na linha do Senado. Vou esperar para ler o texto mais profundamente e analisar também com os colegas de partido na Câmara. Você vai analisar também no que diz respeito a uma expectativa da derrubada do veto do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pessoal. Foi aprovada pelo Congresso e o presidente Lula vetou. Há uma expectativa de que o Congresso reverta isso. Você tem posição para isso também? Existe uma tendência do Congresso. O ministro Haddad vai trazer algumas novidades nessa conversa e é natural que o Congresso converse. É importante sempre conversar, mas existe um sentimento na Câmara de derrubar o veto. As empresas estão com essa desoneração já há algum tempo. As empresas estão analisando contratações para o próximo ano. Então, de repente, essa desoneração acabar, são 16 setores da economia, você pode trazer um desemprego, e isso é o que menos o Brasil precisa. Nós trabalhamos sempre na linha do emprego. O maior problema do Brasil é a questão do emprego, aqui na Paraíba, da mesma maneira. Então, se pudermos fazer um esforço para que a desoneração continue, no meu entendimento, isso é importante. Nós temos que garantir e gerar mais empregos. A gente acompanhou há alguns dias a bancada federal paraibana se reunindo em Brasília, discutindo ali encaminhamento de emendas aqui para o nosso estado. Você já fechou o seu roteiro em relação a isso? Que prioridade você deu? Já fechei, o prazo termina amanhã. Colocamos recursos para o Centro Histórico da ordem de R$500 milhão, da restauração no Centro Histórico, que é um trabalho que já começou pelo Padre Marconi, pela Arquidiocese, que é muito importante. Infelizmente, a Prefeitura não tem dado atenção ao Centro Histórico. O Centro e o Centro Histórico estão abandonados como um todo. Mas deputado, ontem calçada, estrutura para os moradores, iluminação. Mas ontem mesmo eu registrei que o prefeito Cícero Lucena sancionou uma lei reduzindo ali cobrança de imposto para comerciantes ali no centro para estimular esse comércio. Você não aplaude essa atitude? Depois de três mandatos e no terceiro ano do quarto mandato, a prefeitura aparece com algumas mágicas em algumas áreas. Essa ação, se unida a várias outras ações, ela pode surtir um resultado. Porque não adianta você facilitar, por exemplo, que alguém vá morar no centro histórico, se lá está abandonado, as calçadas estão destruídas, não tem iluminação, dificuldade de transporte.
da mesma maneira para os moradores de lá na área social, na área de saúde. A prefeitura entregou o centro histórico. Então, independente do incentivo, ninguém iria morar só por causa disso ou abrir uma empresa só por causa disso. Isso é uma ação conjunta. Inclusive, nós já trouxemos a ideia de um projeto piloto de uma subprefeitura no centro da cidade, no centro histórico, para tentar resgatar aquela área que é o início da nossa cidade, é a cultura da nossa cidade e está abandonada. Só se fala, às vezes, em praia, praia, praia e esquece o centro da cidade, o centro histórico. Os comerciantes estão fechando as portas. E não é uma ação isolada para mostrar para a mídia que está fazendo que vai resolver o problema do centro histórico. São várias ações ao mesmo tempo. Então, ainda nas emendas, centro histórico, para os hospitais, 2 milhões para o Laureano, para energia solar, Hospital Padre Zé, que tem que sair dessa dificuldade, Hospital São Vicente, que nós estamos fazendo uma UTI com 20 leitos. Então, botamos ano passado, botamos mais recurso agora. João Pessoa precisa dessas UTIs. Na área social, nós colocamos uma emenda global de 5 milhões que será dividida pelas entidades que trabalham com pessoas que realmente são necessitadas, como o trabalho do Padre George, que está no Padre Zé, mas também tem a comunidade São Padre Pio, com crianças com microcefalia, com a PAI, com lá da Providência, com a Aspan, que é cuidada, abrigo de idosos no Cristo, que é cuidada pela Consolação, pelo Padre Sandro, enfim, várias entidades que nós continuamente apoiamos, lá da Providência, que tem um trabalho excepcional na cidade e devem efetivamente ser lembradas. Essas são algumas. Deputado, nesse confronto para fazer uma avaliação da gestão do prefeito Célio Lucena, o prefeito sempre tem dito que o primeiro ano foi um ano de pandemia e ele teve que só pensar em vacina e depois só agora, em 2023, que ele conseguiu ter ali uma clareza de poder tomar algumas atitudes e aí tem colocado praças e parques aí em João Pessoa, da conquista da frota agora dos ônibus climatizados aqui para a capital, entre outras atitudes. Começa a ficar difícil para a oposição fazer um confronto que era feito ali no primeiro ano de gestão de Cícero? O que eu noto é uma operação de última hora midiática em áreas que nunca funcionaram e de repente aparece ali uma situação para fazer uma propaganda. Transporte coletivo. O grande problema de João Pessoa é a diminuição de linhas, a falta de ônibus e o preço da passagem, a segunda mais cara do Nordeste, e a frota muito antiga. Aí aparece o prefeito agora. A frota tem mais de 300 ônibus e ele aparece com 20 para fazer a propaganda. Natal, por exemplo, chegou mais de 100. Estou lhe dando um exemplo de uma cidade vizinha. Isso é para fazer propaganda. O grande problema de João Pessoa, quem anda de ônibus sabe que eu estou falando a verdade, é a questão da diminuição de linhas. Depois da pandemia, as linhas diminuíram, a população cresceu e a frota é muito antiga. Então, ônibus quebrando não é novidade, ônibus atrasado não é novidade, ônibus demorando também não é novidade. Então, isso é muito grave. Isso aí é um jogo midiático. Bom, e na questão dos parques aí tem... Na questão, por exemplo, da saúde, João Pessoa, além do nepotismo na Secretaria de Saúde, a filha do prefeito está lá, não pode? O que é um absurdo, você tem a pior atenção básica de todas as capitais do Brasil. Isso é a porta de entrada para o cidadão. É o cidadão que tenta ser atendido sem sucesso, ou que tenta uma consulta especializada, ou que tenta um exame. O exame, às vezes uma mulher precisa de uma ultrassonografia, o filho nasceu, a ultrassonografia chega depois, fora os esquemas políticos que existem de tentar furar a fila da regulação. Isso existe de maneira bem clara, todo mundo da Secretaria de Saúde sabe disso, passando a perna naquela pessoa que não tem o contato político. Que isso é escandaloso. Então, além de não funcionar, e aí
quem está dizendo é o Previne, é o Ministério da Saúde, a pior atenção básica de todas as capitais do Brasil, a porta de entrada da saúde, ainda tem esse tipo de coisa. Então, eu não vejo o que está funcionando. Você falou aí, você estava comentando comigo, que o prefeito estava indo para a COP. Você está viajando lá em Dubai. Embarcando para Dubai. Não sei fazer o quê, porque de 2021 para 2022, houve um desmatamento de Mata Atlântica em João Pessoa de mais de 200 hectares. Isso é público. Na gestão o que está se propondo no plano diretor, que está lá na Câmara, adormecido há muito tempo, acho que os vereadores constrangidos de votar a matéria que chegou, é só de interesse de empresário, não é de interesse da qualidade de vida da população. Isso aí você pode procurar os quadros da universidade, inclusive participei no fim de semana passado de um debate com a professora Andréa Porto, que é lá da área de geografia da universidade. Isso tudo é muito claro. Recentemente, até no meu Instagram, eu publiquei um mapa de desmatamento de João Pessoa. Isso é tudo muito grave. Às vezes isso não é falado, não é lembrado, mas são as qualidades da nossa cidade que estão indo ralo abaixo por uma administração defasada, cansada e sem compromisso e sem princípios. Deputado, o clima vai esquentando, a gente levando para o deputado federal Mercinho, da bancada federal paraibana, as suas críticas à gestão municipal, ele rebateu de forma muito dura. Ele rebateu fazendo ali algumas falas que eu queria lhe ouvir nesse sentido dessa reação. Primeiro ele disse, olha, a gente conhece o Rui, o que o Rui fala, ele não pratica. Ele partiu desse conceito mais geral. E disse que eu conheço o Rui desde o tempo que ele vivia lá dentro lá de casa e só não entrava no quarto do meu pai e da minha mãe, porque eles fechavam a porta. Como é que você reagiu? Esse vai ser o clima da campanha de 2022, é isso? Eu reagi perplexo porque nós estamos debatendo a cidade de João Pessoa. Então eu gostaria que ele criticasse a minha atuação como deputado, que ele criticasse o meu mandato, que aí ele não tem como fazê-lo. E aí vai para o ataque pessoal, que é um tema que não me interessa. O meu debate é sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre educação. Uma cidade que o prefeito está aí há 3 anos e as crianças não receberam fardamento os 3 anos, que é o básico. Além de ter graves problemas em várias escolas de merenda. Então, uma cidade que a criança não recebeu o fardamento, e tem muitas crianças que têm dificuldade de ter roupa para ir à escola. Isso é de uma gravidade extrema. Crianças humildes que têm dificuldade de alimentação e a tábua de salvação é a creche e a escola. E chega lá, tem às vezes sopa, biscoito com suco aguado, são esses os depoimentos que eu ouço das pessoas. Não foi criada aqui, por exemplo, nós temos um grave problema em João Pessoa, a falta de creche. Não foram criadas uma creche construída. Não foram criadas vagas de creche. Isso é muito grave. E são as nossas crianças. Esse tempo não volta mais atrás. Então é esse debate que eu quero fazer com o filho, com o pai, com a equipe. Porque isso é que interessa a população. É o que está acontecendo e o que precisa ser resolvido para melhorar a vida das pessoas. Você comentou aí de pandemia. Pandemia tem em todo lugar. E no Previne, Alagoas tem a melhor nota do Nordeste. Lá também teve pandemia. É uma questão de gestão, é uma questão de compromisso, é uma questão de prioridade. É isso que não existe aqui, porque é uma administração ultrapassada, vencida, 3º mandato, querem levar agora para o 4º mandato, e é uma administração de faz de conta, que não tem continuidade, que tem ações que vão acontecendo de última hora. Por exemplo, estranho, esse ano, decoração de Natal. É o último Natal antes da eleição. No ano anterior, nada. O sofrimento com o transporte coletivo, gigantesco. Aí, de repente, aparecem alguns ônibus para dizer, olha, a coisa está mudando. Mudando depois de 3 anos de mandato e mais 3 mandatos. 2 mandatos e agora 3 anos do 3º mandato.
Que novidade é essa? Quando você tem uma série de capitais que tem frota nova, que tem subsídio à passagem, ou seja, do próprio orçamento da prefeitura, você subsidia uma parte da passagem. Isso acontece em várias cidades do Brasil. Infelizmente, não acontece em João Pessoa. Esse mesmo esquemão continua funcionando. E é contra isso que nós lutamos. E o que nós propomos, Luiz, são ações que funcionam em outros lugares. É possível você ter uma saúde em que o cidadão chegue e tenha o exame a tempo, que tenha uma consulta especializada a tempo. As pessoas estão morrendo por falta de assistência. Essa é a realidade. Quando você chega num PSF, onde a atenção básica, repito, é a pior capital do Nordeste, dados do Ministério da Saúde, você não encontra o médico, ou a unidade está fechada, ou o médico lhe atende, lhe pede um exame e uma consulta especializada, e você não tem esse direito. Se você está com um tumor, por exemplo, o tumor está crescendo, o seu problema de saúde está avançando. E isso devia ser prioridade na gestão aqui em João Pessoa, e não é. Não adianta estar lançando factoides. Eu tenho falado muito, que eu ando muito lá, converso com as pessoas, essa questão do centro histórico. De tanto eu falar, várias praças, pavilhão do chá apagado, aí de repente chega uma equipe da prefeitura e posta no Instagram, andando por lá, como se estivesse fazendo alguma coisa, tampa ali um buraco e esquece. Gestão não é isso. Gestão não é isso. O problema do centro histórico não vai se resolver com uma medida isolada. Vai se resolver com o compromisso da gestão nas mais diversas áreas que compõem o centro histórico, em especial. A primeira coisa a se fazer no centro histórico é ouvir quem mora no centro histórico, para saber quais são as necessidades locais. A partir dessa solução é que você vai conseguir trazer outras pessoas para lá. Ô, deputado, eu estou vendo aqui que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou essa semana um projeto de sua autoria, transformando ali as quadrilhas juninas, não é isso, como patrimônio material no Brasil. E eu lhe pergunto que dentro dessa proposta, fazendo uma associação com o que a Prefeitura anunciou para o Verão Forró, Forró Verão, ou seja, só atrações de forró no janeiro, se sair você aprova, ou não? Não, eu aprovo eventos. O que eu desaprovo é João Pessoa, uma capital, não ter um calendário de eventos. Quer dizer, estranho é que esse evento que você está falando, ele nunca ocorreu. E não se faz gestão na área cultural dessa maneira. Você tem que ter uma programação até para chamar as pessoas de fora, que elas tenham conhecimento que aquele evento sempre vai acontecer. Você está dizendo que tudo o movimento que o prefeito está fazendo agora tem aí o interesse eleitoreiro? Eu estou lhe provando. Se criou um evento simpático agora no verão passado não teve nada, e se criou esse evento para fazer mídia, para tentar agradar o pão e circo, o famoso pão e circo. Isso não é uma política, por exemplo, quando eu fui secretário de Juventude, Esporte e Lazer, nós tínhamos sempre o Verão Total, um evento esportivo, cultural, ali no Cabo Branco, isso era contínuo. Então assim é que deve ser uma gestão, você tem que ter um calendário, você não pode fazer uma coisa ali momentaneamente, aí depois faz outra, isso não é gestão. Voltando para as quadrilhas juninas, nós apresentamos esse projeto, isso é importante para o Nordeste, para a Paraíba, para as quadrilhas juninas, de valorização da nossa cultura, valorização da nossa história, valorização do quadrilheiro. Da mesma maneira que, por exemplo, você fala no Sudeste muito carnaval, o carnaval do Rio de Janeiro, a gente tem que valorizar a nossa cultura, a gente tem que valorizar o forró, a gente tem que valorizar o maior São João do mundo, a gente tem que valorizar as quadrilhas juninas. Nós temos uma preocupação muito grande, repito, com o centro histórico e com essa política cultural que está ausente da cidade. As pessoas, às vezes, confundem política cultural com fazer eventos. A Funjop faz eventos. A Funjop não faz política cultural. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial, mas só lhe perguntar, a gente viu imagens suas com o Padre George, atual diretor do Hospital Padre Zé do Instituto, você fazendo ali um apelo para que uma campanha fosse feita em favor do Padre Zé. Você acha que a classe política está se afastando do Padre Zé, é isso?
Não, acho que não, Luiz. Eu conversei com alguns deputados, inclusive pedi que colocassem emenda lá. Você fez essa gestão de... Conversei com alguns e alguns vão colocar. É importante colocar que o Padre Zé, o Hospital Padre Zé, em homenagem ao Padre Zé Coutinho, é um hospital centenário na nossa cidade. É o hospital que acolhe normalmente aquele paciente terminal. Então nós não podemos vê-lo como gestão A ou B. Existe um problema, o problema está sendo apurado. Ninguém vai fechar a porta do hospital por causa disso. O hospital tem que continuar e o hospital tem que funcionar. E, no meu entendimento, a classe política, a população tem que se mobilizar para que isso aconteça, porque amanhã pode ser um de nós, pode ser um parente, e seria um absurdo, uma loucura a gente, por exemplo, fechar o Hospital Padre Zé. Quando eu estava fazendo a visita com o Padre George, que eu sempre fui lá, em todas as épocas, desde Júlio Aurélio, Padre Egídio, todos, e eu não vou lá só deixar emenda, eu vou verificar, vou conversar com os funcionários. E uma senhora virou para mim, o Padre George, e disse: não deixa o Padre Zé morrer. Aí eu disse a ela carinhosamente: o Padre Zé não morre nunca. O Padre Zé faz parte da história da nossa cidade e tem várias pessoas que já estão contribuindo com sensibilidade, e o Padre Zé vai sair dessa dificuldade e vai avançar. Importante colocar que na Paraíba a maioria das pessoas de média e alta complexidade são atendidos em hospitais filantrópicos. Flávio Ribeiro, Laureano, Padre Zé, São Vicente. Então esses hospitais merecem sim a nossa atenção. Rapidinho, intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui, fechando o nosso papo com o deputado federal Rui Carneiro. 1 minutinho só.